Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Reaprendência. Para quem não conhece a Reaprendência, ela é uma instituição sem fins lucrativos, voltado para o estudo da autorreeducação consciencial e também da educação extrafísica, conhecida como parapedagogia. Meu nome é Paulo Freire, eu sou voluntário da Reaprendência, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre autorrecuperação energética, conhecer maneiras de revitalizar-se após passar por situações desgastantes. Imagino que todos nós já tenhamos passado por algum momento na vida por esse tipo de situação. Então, hoje a gente vai falar sobre como a gente pode se reequilibrar perante esse tipo de evento, tá bem? Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para vocês para que tenham uma postura um pouco mais crítica em relação ao que vai ser apresentado aqui, para que não acreditem simplesmente em todas as informações, para que vocês tenham as suas próprias experiências, que seja feita uma reflexão e a partir da reflexão que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu acho que é uma postura mais saudável. Muito bem. Então, o nosso objetivo hoje é apresentar justamente essas opções que possam nos ajudar no restabelecimento, no reequilíbrio energético após esses eventos impactantes, nessas situações que são desgastantes. Bom, então, quando a gente pensa na nossa vida intrafísica, a gente sabe que a gente tem muitos desafios diários, né? E esses desafios, eles trazem muitas vezes essas situações que são desgastantes. Porém, eu acho que assim, até para a gente enxergar com outros olhos esse tipo de situação, essas situações desgastantes, elas são muitas vezes para nos ensinar alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? Principalmente quando a gente consegue refletir a respeito dessa situação, a gente sempre pode aprender alguma coisa de positivo. Então, o primeiro ponto é a gente observar, né, dessa maneira, porque daí a gente já tira uma certa carga, né? A gente já tira um certo peso disso. A gente entende que é uma espécie de aprendizado pelo qual a gente está passando. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer também é que a maior parte das situações desgastantes pelas quais a gente passa, geralmente elas são causadas por nós mesmos, né? Seja por falta de experiência, seja por falta de cautela, seja por falta de autocontrole, né? Falta de ética, de autoconhecimento, ou seja, são vários os motivos, né? Mas geralmente a maneira como a gente age e a gente reage a essas situações é que podem trazer mais ou menos desgaste, né? Inclusive, as situações que ocorrem que a gente não consegue entender de imediato, porque algumas delas a gente sabe, a gente consegue identificar a causa por que que ela aconteceu, mas algumas não, né? E essas situações, por exemplo, algumas delas, elas podem ter origem em outras vidas, né, em vidas passadas, como, por exemplo, um ajuste de contas, algo que a gente fez em alguma vida e a gente passa por uma situação nessa vida aqui, uma situação desgastante, que a gente não entende muitas vezes a origem, né, mas pode ser por decorrência disso, né? E aí vale a pena mencionar também que além, né, dessa questão das vidas passadas, que a gente pode não conseguir entender exatamente a origem, também existe aquelas situações em que a origem pode ser extrafísica, ou seja, interferências extrafísicas. E aí possuem nomes diversos que a gente pode mencionar, por exemplo, assediadores, obsessores, encostos, né? Ou seja, são consciências que não têm mais o corpo físico, mas que por algum motivo elas estão relacionadas a nós e muitas vezes elas acabam interferindo, digamos assim, numa determinada situação, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e a gente acaba passando por algum tipo de desgaste. Então, é interessante, nesse caso específico, falar sobre o parapsiquismo. E o que vem a ser o parapsiquismo, né? Parapsiquismo são as nossas percepções que vão além dos nossos 5 sentidos físicos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em intuição, né, alguma coisa que a gente acha que vai acontecer, né, de uma determinada maneira, ou então a gente consegue perceber a intenção de uma pessoa, né, uma intenção velada, que às vezes não é expressa, ou então a gente consegue perceber as energias de um determinado ambiente. Tudo isso são percepções que vão além dos nossos sentidos físicos. Então, isso é o parapsiquismo. E ter o parapsiquismo bem desenvolvido é muito importante justamente para a gente conseguir detectar essas possíveis interferências extrafísicas, né, intercorrências energéticas que possam acontecer por conta disso. É interessante mencionar que as energias elas não mentem. As energias elas contêm informações e têm informações de pensamentos, de sentimentos. Então, quando a gente percebe uma determinada energia, seja de uma pessoa, seja de um ambiente, a gente está decodificando informações do que aconteceu ali, por exemplo, ou de tipo de pensamento, ou de tipo de sentimento, né, que aquela pessoa tem. Então, as energias elas trazem essas informações. E o parapsiquismo, vale a pena mencionar, que ele atua de maneira bem sutil.
né? Geralmente, pode ser, por exemplo, uma imagem muito rápida que vem à nossa mente, que pode estar associada a uma memória, pode ser, por exemplo, algum som que só a gente escute, pode ser um cheiro que também nos remeta a alguma lembrança que a gente possa ter tido, né? Ou seja, são percepções que a gente recebe, né, do exterior, e aí o nosso cérebro ele tenta decodificar essas percepções. Então ele gera uma série de sinapses e ele tenta produzir um certo entendimento de acordo com aquilo que a gente recebeu. Agora, o interessante é que, assim, o parapsiquismo lúcido, né, a gente consegue, quando a gente consegue desenvolver bem o parapsiquismo, a gente consegue, inclusive, se prevenir dessas situações desgastantes, porque muitas vezes a gente pode receber uma determinada informação e aquilo ali vai levar a gente a agir de uma maneira diferente, né? Então, é importante que a gente tenha essa abertura e esteja atento a essas informações que podem chegar. Eu comentei aqui de percepções que podem ser através da intuição, do cheiro, né, por exemplo, de uma lembrança, mas também podem ser arrepios que a pessoa pode sentir, um determinado formigamento, né, ou seja, cada um vai perceber de uma certa maneira essas informações. Então, se a gente está atento ao parapsiquismo, a gente consegue muitas vezes se precaver, né, e agir melhor em determinadas situações do nosso dia a dia. Isso acontece o tempo todo, né? Agora, seja, por exemplo, para situações desgastantes que foram causadas por nós nessa vida, seja de origem de vidas passadas, ou seja, por exemplo, por essas intercorrências energéticas, essas interferências extrafísicas, para todas elas, a gente consegue agir melhor de acordo com a autorreeducação consciencial, ou seja, a gente vai modificando a nossa maneira de agir perante as situações. Tá bem? Bom, então acho que vale a pena comentar os tipos de desgaste que nós podemos sofrer e os corpos ou veículos que nós temos que estão associados a cada um desses tipos de desgaste. Então, por exemplo, o primeiro desgaste, que acho que é o mais comum que vem à mente, é o desgaste físico. E esse desgaste ele está relacionado justamente ao nosso corpo físico, né? E, por exemplo, quando a gente sobrecarrega o nosso corpo físico, ou, por exemplo, quando a gente tem um cansaço extremo, a gente está trazendo um certo desgaste físico. Além do desgaste físico, nós temos também o desgaste emocional, ou seja, ele está relacionado ao nosso corpo das emoções. Então, por exemplo, quando a gente passa por um trauma ou a gente passa por uma situação extrema que nos traz, por exemplo, raiva, medo, tristeza, isso está relacionado às nossas emoções, ao nosso corpo emocional. Então, esse tipo de desgaste é o desgaste emocional. E nós temos também o desgaste mental, ou seja, que está relacionado ao nosso corpo mental, né? Ou um esgotamento que a gente pode ter da nossa mente, um estresse, falta de perspectiva, por exemplo, de melhora, ou quando a gente não consegue enxergar saída numa determinada situação, e a gente fica pensando, remoendo aquela situação. Esse é o tipo de desgaste mental. Mas o interessante é a gente saber que cada um desses desgastes, eles estão relacionados a corpos que nós apresentamos como consciências, né? Ou seja, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Então, nesse próximo slide aqui, o que eu quero mostrar para vocês é justamente nessa imagem todos os nossos corpos ou veículos, né? Então, nós temos ali à esquerda o nosso corpo físico, nós temos no meio um corpo energético, ali em azul nós temos nosso corpo das emoções, que também é conhecido como alma ou espírito, e ali sem forma, como se fosse um círculo, uma esfera, é o nosso corpo mental, né? Ou seja, o nosso corpo mental, onde estão os nossos pensamentos, né? O corpo das emoções, a alma, o espírito, é onde estão as nossas emoções. O nosso corpo físico é o que faz, digamos assim, a nossa atuação no dia a dia. E o corpo energético é justamente o corpo que faz a ligação entre todos os demais, ou seja, do corpo físico para o corpo emocional, do corpo físico para o corpo mental, do emocional para o mental, quem está interagindo com todos ali ao mesmo tempo é o corpo energético. Esses nossos quatro corpos, eles estão todos sobrepostos, né? E como é que a gente sabe que existem esses corpos? Quando a gente, por exemplo, tem uma experiência fora do corpo lúcida, a gente consegue perceber a existência desses corpos. Eu vou comentar mais para frente, vai ter uma imagem, mas basicamente quando a gente sai do corpo, a gente consegue perceber que a gente tem um corpo emocional, né, que é uma cópia do corpo físico. Esse corpo emocional está ligado ao corpo físico através do corpo energético, e muitas vezes a gente tem o corpo mental, né, que fica ali, todos eles encaixados. Bom, e aí o interessante da gente saber, né, que o corpo energético, como ele é, digamos assim, a interface entre o corpo físico, emocional e mental, ele consegue, então,
perceber os sentimentos e os pensamentos, mas não só os nossos pensamentos e sentimentos. Quando a gente tem trocas com outras pessoas, com ambientes, com seres vivos, de maneira geral, a gente consegue perceber essas informações que as energias trazem, seja de pensamentos, de sentimentos, né? Ou, por exemplo, do que aconteceu no determinado ambiente. E o responsável por isso é justamente o nosso corpo energético, que ali, inclusive, nessa figura, a gente consegue ver onde estão também os nossos chakras, né? Principalmente os 7 chakras principais que estão destacados, mas a gente tem milhares de chakras espalhados pelo nosso corpo energético. Muito bem. E vale a pena comentar também que, assim, quando a gente sofre desgaste em qualquer um dos nossos corpos, por exemplo, no corpo físico, no corpo emocional ou no corpo mental, o nosso corpo energético ele também vai sentir essa repercussão. Ou seja, o nosso padrão de energias ele vai estar de acordo com todos os nossos veículos, com todos os nossos corpos, né? Então, se a gente tem um abalo emocional, as nossas energias elas vão ter esse padrão energético também de abalo emocional. A mesma coisa quando a gente tem uma estafa mental ou um cansaço físico. As energias repercutem esse mesmo tipo de padrão. Mas é interessante mencionar que da mesma maneira que as nossas energias elas sentem o impacto, elas também podem ajudar a recuperar o desgaste que a gente sente nessas situações, em qualquer um desses corpos. E na sequência, eu vou comentar justamente das principais formas que a gente tem para se recuperar energeticamente dessas situações desgastantes. Porém, antes de passar as formas, vale a pena mencionar que existem situações que a gente passa na vida intrafísica que o tempo de recuperação varia de uma situação para outra. E não só isso, não apenas de uma situação para outra, mas também da bagagem que cada um traz, da estrutura que cada pessoa traz, né? Tudo isso vai influenciar no tempo de recuperação. As formas que eu vou apresentar, elas podem, digamos assim, acelerar o processo de recuperação. Mas, por exemplo, quando a gente passa por um luto, quando a gente passa por uma perda repentina, seja ela emocional, por exemplo, uma perda física, né, financeira, um término de relacionamento, quando a gente recebe uma notícia difícil, ou, por exemplo, um caso de doença, todas essas são situações impactantes. E aí, como foi comentado no início, né, a maneira como a gente vai agir ou reagir frente a essas situações vai trazer mais ou menos desgaste. E isso depende do histórico de cada consciência, depende de quantas experiências cada um de nós já passou, quanto a gente sabe lidar com aquilo, tá certo? Muito bem. Então, para iniciar, geralmente o que a gente faz quando a gente passa por uma situação desgastante? A gente tenta se recuperar sozinho. E geralmente, assim, funciona. Só que essa recuperação sozinha, né, digamos assim, ela demora mais tempo. Ela leva mais tempo, geralmente, para ocorrer, para a gente ter sucesso. E quando a gente fica muito tempo, por exemplo, numa situação desgastante, seja numa frequência mais baixa, pode ser de medo, de tristeza, de raiva, quando a gente passa muito tempo nesse tipo de frequência, a gente fica mais exposto a outras situações desgastantes que possam ocorrer por conta desse nosso padrão vibratório mais baixo, né? Ou seja, quando a gente se conecta com esse padrão, dessas frequências mais baixas, que nos fazem mal, a gente está mais exposto a situações que possam trazer desgaste. Então, assim, quando a gente tenta se recuperar sozinho, a gente muitas vezes passa, digamos, por esse risco, né, assim, de você, se você não conseguir se recuperar bem, né, você pode passar por outras situações desgastantes por causa disso, né. Bom, então, já começando aqui as primeiras formas, né, a primeira forma que a gente tem, e aí ela está mais relacionada à recuperação do nosso desgaste físico, por exemplo, é o repouso ou o sono. Inclusive, na imagem que eu coloquei ali, né, a pessoa está repousando no sofá e a gente consegue ver, ela tem ali uma experiência fora do corpo, né, e aquele outro corpo, que é uma cópia do corpo físico, é justamente o corpo emocional, também conhecido como espírito ou como alma, é ali que estão as nossas emoções. O corpo mental está dentro dele, ali na região da cabeça, e percebam que existe um fio, né, fazendo uma ligação do corpo físico para o corpo emocional e mental. É justamente o nosso corpo energético. Quanto mais a gente se afasta do nosso corpo físico, mais fica fino, digamos, esse cordão, que também é chamado de cordão de prata, né? E, por exemplo, quando a gente está fora do corpo, a gente absorve energias. E é justamente o nosso cordão de prata ali, o nosso corpo energético, que leva essas energias absorvidas para o nosso corpo físico e a gente tem aquela sensação de refazimento, né? A gente consegue se recuperar, por exemplo, através do repouso ou do sono. Uma segunda forma, que também é bastante eficiente para a gente se recuperar, e não só do corpo, do desgaste físico, né? Não só para recuperar o nosso corpo físico, mas também o mental e o emocional, é justamente um banho, né? A gente conseguir tomar um banho revigorante.
O nosso corpo, ele é formado a maior parte por água. Então a gente tem uma conexão muito profunda com a água, que talvez a gente até desconheça, né, a profundidade dessa conexão. Mas o fato é que a água, ela realmente traz bastante limpeza, não somente física, mas emocional e energética. Quando a gente toma um banho revigorante, geralmente a gente sai muito melhor do que quando a gente entrou, né? Principalmente se a gente está, né, passando por uma situação de desgaste. Ele realmente traz aquela sensação de reequilíbrio. Então, tomar um banho revigorante, seja, por exemplo, em casa, ou seja, no mar, numa cachoeira, ele ajuda muito, né, nessa questão da autorrecuperação energética. E o terceiro ponto, também que é bastante conhecido, é justamente a parte da alimentação. E aqui vale a pena mencionar, não é qualquer tipo de alimentação que vai trazer essa sensação de autorrecuperação energética. É uma alimentação saudável, porque tem muitos alimentos que a gente acaba ingerindo que eles vão causar mais mal do que bem para o nosso corpo. Né? E aí, inclusive, para as nossas emoções, podem afetar, inclusive, a maneira como a gente pensa, né? Então, assim, prestar atenção naquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, que aquilo vai se transformar em energia para as nossas células, para o nosso cérebro. Né? Então, uma alimentação saudável, ela tem essa capacidade, né, de ajudar na autorrecuperação energética. Seguindo aqui, uma outra forma que eu acho bem interessante para a gente se recuperar energeticamente de situações desgastantes é a música. E a música, ela tem um poder que muitas vezes ela consegue nos transportar para uma outra época, ela consegue nos transportar para uma determinada situação, e principalmente se forem, claro, músicas que nos façam bem, que sejam músicas positivas, né, que elevem ali a nossa frequência, a nossa vibração, que nos tragam felicidade, que nos tragam aquela sensação de paz, de acalmia. Esse tipo de música, ele pode ajudar muito, né, na mudança do nosso padrão de pensamentos e sentimentos, e com isso vai acabar afetando o nosso padrão energético, e com isso a gente consegue se recuperar. Então, existem inclusive, né, instrumentos, por exemplo, o violino, né, que consegue atingir notas muito altas. Né? Existem músicas que foram compostas com violino, com piano, com violoncelo, músicas eruditas, por exemplo, que causam uma sensação muito agradável. Né? Mas não somente essas, tem vários outros tipos de músicas que cada um assim vai conseguir identificar que pode fazer muito bem, pode ser muito benéfico. Né? Então, a música é um tipo de maneira para a gente se recuperar energeticamente de situações desgastantes. Vale a pena mencionar, inclusive, que existem as chamadas ondas binaurais, que são músicas que são feitas, né, com esse padrão de ondas binaurais, que atuam especificamente em algumas frequências cerebrais do nosso cérebro. Né? Então, por exemplo, você consegue produzir um padrão de onda cerebral alfa ou teta ou delta, né? E muitas delas você consegue estimular a criatividade, você consegue ajudar a pessoa a repousar, você consegue fazer com que a pessoa se acalme, né? Ter uma melhora no sono, diminuir a ansiedade. E como que funcionam, né, essas ondas binaurais? Você aplica uma determinada frequência num dos ouvidos e você aplica outra frequência diferente no outro ouvido. A diferença entre essas duas frequências vai dar uma terceira sequência, uma terceira frequência, que essa frequência é percebida pelo nosso cérebro. E justamente você consegue, então, colocar frequências específicas do padrão, por exemplo, alfa, o padrão delta, o padrão teta, né, que você consegue produzir estados desejados para que a pessoa consiga se recuperar. Então, essas ondas binaurais, dentro do setor da música, inclusive existe a musicoterapia, né, pode ajudar bastante nesse processo de autorrecuperação. E além das ondas binaurais, da música, né, que possa nos fazer bem, nós temos também aqui alguns áudios que são feitos especificamente para que a pessoa consiga se recuperar. Seja, por exemplo, um áudio que vai levar a pessoa a um estado meditativo, um áudio de relaxamento, ou um áudio de hipnose, né? São áudios guiados que podem ser combinados com músicas agradáveis que tenham esse padrão de ondas binaurais que fazem ali como se fosse um trabalho completo e que conseguem ajudar a pessoa a atingir, por exemplo, um padrão mais homeostático, um padrão mais saudável de pensamentos, sentimentos e, por consequência, um padrão energético mais saudável. Então, é interessante mencionar essa questão da musicoterapia. Além da musicoterapia, tem um outro fator que eu acho que também pode ajudar bastante na recuperação energética, que é a leitura. Assim como a música, a leitura, ela também consegue nos transportar para, por exemplo, um determinado cenário que aquele autor
ou aquela autora escreveu aquele livro, por exemplo, se for uma história, né? Ou se, por exemplo, você vai estudar alguma coisa para melhorar alguma habilidade, seja no trabalho, ou seja como um hobby, né? No momento em que você está fazendo isso, você está sendo transportado, né, para um outro cenário, para um outro padrão, e ali a gente começa a ativar mais a parte racional e menos a parte emocional. Claro que depende da história, depende do livro também, né? Se for um livro homeostático, mais equilibrado, mais positivo, né, ele consegue levar a gente a ter esse tipo de estímulo mais mental, e aí com isso a gente consegue também sair daquela frequência geralmente mais baixa, que pode estar trazendo desgaste para nós, seja um desgaste emocional, físico ou mental. Além da leitura, é interessante mencionar também, inclusive eu gosto bastante dessa forma de se recuperar energeticamente, que é a escrita. A escrita, ela tem um poder muito grande, porque no momento em que a gente coloca no papel aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando, a gente tende a enxergar de maneira mais clara aquele problema, aquela situação desgastante, aquele evento impactante, porque a gente tem que organizar as nossas ideias. Daí, no momento que a gente coloca ali no papel as nossas ideias, a gente consegue perceber um pouco melhor o panorama da situação. Então, a escrita ela tem essa capacidade, né, esse potencial de desassediar, de ajudar nessa recuperação energética, justamente porque ela faz com que a gente trabalhe mais a questão mental, né? E é interessante a gente até mencionar que muitas das músicas, muitas das composições, inclusive livros, né, muitos deles que ajudam outras pessoas a passarem por situações desgastantes, foram escritos no momento que a pessoa estava passando por uma situação impactante na vida dela. Então, nesse momento, ela colocou ali as ideias, né, e ela tem aquela propriedade para falar daquele assunto. Então, a escrita eu vejo como uma forma muito positiva da gente conseguir se recuperar energeticamente, além da própria leitura. Seguindo aqui, um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar, né? Nós estamos falando que nós temos um corpo energético, né? Além do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Então, a gente pode utilizar especificamente o nosso corpo energético para nos ajudar, né, a se recuperar de uma situação difícil. Então, como que a gente pode utilizar o nosso corpo energético? A gente pode, por exemplo, absorver energias da natureza, do cosmos, né, uma energia, por exemplo, fitoenergia, uma energia da água, uma energia da terra, tudo isso pode ser muito positivo. A gente também pode exteriorizar as nossas energias para um determinado ambiente. A gente pode mobilizar nossas energias, né, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, de maneira muito rápida, até atingir o que é chamado de estado vibracional, para que a gente tenha um desbloqueio dos nossos chakras e cause ali um bem-estar imediato, né? A gente consegue, inclusive, com o estado vibracional, desacoplar possíveis interferências extrafísicas que nós comentamos ali no começo, né, deste vídeo, que estejam ligadas a nós. Então, assim, trabalhar com as energias, seja esterilizando, absorvendo ou fazendo estado vibracional, pode nos ajudar bastante nesse processo de autorrecuperação energética. Pode ser, então, uma forma poderosa da gente se revitalizar. Agora, uma das formas que eu acho que é a mais eficiente, talvez a mais rápida de todas essas, é através do aumento do número de trocas energéticas equilibradas que a gente possa fazer. Ou seja, quando a gente busca estar com pessoas que a gente gosta, que nos façam bem, com seres vivos, por exemplo, animais, com plantas, com ambientes em que a gente se sinta bem, a gente está fazendo uma troca energética. Né? Em toda interação que a gente faz, existe uma troca. E nessas trocas vai ocorrer o equilíbrio. Então, se a gente está defasado energeticamente e a gente faz uma troca positiva, a tendência é que o nosso padrão se reequilibre. Muitos de nós, em muitas situações, às vezes a gente acaba atuando como aquele padrão positivo que vai ajudar alguém que está numa situação difícil. Né? Ou seja, pode se lembrar, né, muitos de nós, a gente podemos nos lembrar, por exemplo, de situações em que a gente ajudou alguém em algum momento que aquela pessoa estava passando por dificuldades. Então, naquele momento, a gente atuou, né, melhorando o padrão energético daquela pessoa. E a mesma coisa pode ser feita quando a gente está passando por uma situação difícil. Né? A gente pode estar em contato com entes queridos, com pessoas que realmente gostam de nós, que se preocupam conosco, com animais, com ambientes, enfim, com a natureza, para que a gente consiga fazer esse reequilíbrio de maneira mais rápida. Né? Porque essas trocas energéticas acontecem o tempo todo na nossa vida. Então, a gente pode, de uma certa maneira, né, utilizar isso também para que a gente tenha essa restauração do nosso equilíbrio energético. E aí,
digamos assim, essa troca energética, né, ela pode ocorrer, por exemplo, através de uma parceria romântica, né, seja o marido, a esposa, o namorado, a namorada, né, alguém ali que você confia, que é mais próximo de você, que vai te entender, que esteja ali disposto a te ajudar, assim como você muitas vezes está disposto a ajudar também essa pessoa, né? É uma pessoa que tem mais conexão, então geralmente essa troca pode ser bastante eficaz, né? Além disso, você também pode procurar uma terapia. Existem diversas formas de terapia, né? Não apenas a terapia psicológica, mas existe, por exemplo, uma acupuntura, pode ser uma terapia energética, né? Uma massagem, enfim, existem terapias diversas em que você pode procurar que ocorra essa troca energética. Profissionais que estão ali preparados justamente para ajudar a pessoa quando ela está nessa situação de maior vulnerabilidade, né? Ou ainda, nós temos aqui o contato com os nossos amigos, pessoas assim próximas que realmente gostam de nós, com a natureza, com animais, né, com as plantas, enfim. Tudo isso são formas que a gente pode se utilizar para melhorar ali o nosso padrão energético. E aqui o que eu proponho para vocês é o seguinte: da próxima vez que vocês passarem por algum tipo de situação desgastante, se sentirem energeticamente defasados, procurem trocar suas energias com outros seres vivos ou estar em ambientes que você considere benéficos, né, que sejam benéficos para você. E avalie então depois o resultado dessa troca energética, como que você se saiu após ter esse tipo de interação, né? Nas minhas experiências eu vejo que geralmente é mais rápido, né, uma forma mais rápida da gente conseguir sair daquele padrão e não estar tanto tempo exposto, por exemplo, como a gente falou lá para a pessoa que tenta se recuperar sozinho, né, a situações que possam desgastar. Agora, vale a pena mencionar algo também, que é algo que, assim, nós falamos, né, no começo ali da palestra, que as situações desgastantes, elas podem servir como uma espécie de aprendizado, né, para todos nós. Eu acho que todos nós conseguimos tirar algum tipo de aprendizado dessas situações. E eu vejo que o objetivo da vida intrafísica é justamente a troca das experiências. Ou seja, o tempo todo a gente está trocando, a gente aprende e a gente ensina o tempo todo, né? Algumas dessas trocas eu vejo que são pré-programadas, né? E a gente precisa ficar um tempo numa determinada situação para que o nosso aprendizado aconteça. Então, a gente renasce numa determinada família, num determinado local, a gente interage com algumas pessoas, né? Por que que a gente renasceu naquele local, com aquela família e não em outro local? Porque a gente tem alguma coisa a aprender naquele ponto específico, né? Só que outras trocas a gente pode escolher. Então, por exemplo, se você acha que você está passando por um momento assim, sem escolhas, ou você está rodeado por pessoas ou ambientes que você considere tóxicos, eh, eu acho assim, algo que funciona bem para mim, né? Analise quais são os seus pensamentos e sentimentos dominantes, porque os pensamentos e sentimentos dominantes são eles que determinam as nossas escolhas, né? E a única coisa que cada um de nós pode controlar realmente nessa vida é a maneira como a gente vai reagir às situações que são apresentadas a nós. Então, assim, a gente pode escolher reclamar, a gente pode escolher ficar bravo, a gente pode escolher se sentir vítima, desistir. Ou a gente pode escolher lutar por condições melhores, a gente pode acreditar no próprio potencial, resgatar a nossa força interna e persistir. E eu vejo que a persistência, ela é a chave do sucesso para todas as situações que a gente quiser ter êxito, né? Eu penso, inclusive, que consciências mais evoluídas, elas já passaram por muitas situações desgastantes, elas conhecem muito bem isso. E é justamente por terem passado por situações desgastantes que elas foram aprendendo como lidar com elas e foram tendo esse traquejo, foram tendo esse conhecimento de como sair ou como lidar melhor com esse tipo de situação, né? Então, eu penso que quando a gente consegue confiar mais no próprio potencial, né, e realmente entender que essas situações fazem parte do nosso dia a dia, que elas podem trazer um determinado aprendizado, eu acho que a gente consegue passar por elas de maneira um pouco melhor, né? Então aqui eu trago um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente falou nesse vídeo, né, algumas das formas principais que eu entendo na minha experiência que possam ajudar nessa auto-recuperação energética: o sono ou repouso, um banho revigorante, uma alimentação saudável, músicas ou áudios guiados que sejam positivos, que sejam benéficos, o processo da leitura e da escrita, né, o trabalho com as energias e o contato com outras consciências e ambientes que sejam equilibrados. Aqui estão, então, os meus contatos, né, caso vocês tenham dúvida, né, podem enviar e-mail aqui para mim, né, eu
vão responder. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, né, e que vocês tenham êxito na autorrecuperação energética. Até o próximo vídeo.